muito importante por várias razões. Eu começo pegando um gancho na fala do Marco Aurélio. Eu conversava ontem com um amigo em Portugal. Portugal teve 7 mortos. A Argentina, que é um país vizinho, muito semelhante ao nosso, geofisicamente, pobreza, riqueza, muito concentração de renda, muito parecido, teve 300 mortes. Nós contamos com 15 mil mortes. E o presidente ainda tem o despautério de perguntar e daí, continuar falando em cloroquina e propor a reabertura em larga escala da economia. A gente precisa pensar sobre isso, porque Bolsonaro é um legado da Lava Jato. Adora com muita propriedade, eu cumprimento a Dora também pela feliz fala dela, perguntou se a Lava Jato tem um legado. Ela tem vários legados, mas o principal legado dela é este governo autoritário que está, sim, preparando um golpe. É preciso ter muita atenção com isso. Dia a dia é um morde e assopra. Dia a dia, como eu procurei dizer no artigo que saiu publicado na Folha, nós temos uma espécie de plano Cohen, uma coisa que quer apear, né, apear o governo, né? Então tem uma conspiração para tirar o Bolsonaro, então ele sempre dá uma ideia de que ele vai ficar. Isso é muito grave, não é? E nós somos reféns de uma política assim, além da brutalidade, que é a repetição de um mecanismo fascista para manutenção no poder. É preciso ter muito claro essas coisas. Mas, feliz ou infelizmente, o legado da Lava Jato não é apenas este. O legado da Lava Jato é muito maior, porque o que marca a Operação Lava Jato é um séquito de ilegalidades que arrasou a defesa, que, como disse a Dora aqui, esfacelou o direito de defesa. E são várias as passagens que eu poderia enumerar, eu que também comecei a trabalhar antes das prisões dos empresários, mas eu quero me focar numa outra coisa nesse primeiro momento. Você vai hoje na Barra Funda, e a Dora falou da Barra Funda, você vai na Barra Funda hoje, você tem lá, sei lá, 60 juízes, cada vara tem 2 juízes, então 66 juízes, fora de execução, fora o do Juizado Especial Criminal. A grande maioria se tornou pequenos moros, pequenos juízes autoritários que não estão nem aí com o direito de defesa. E quando a gente fala em direito de defesa, é importante ter claro o que a gente está querendo falar isso. Aquele episódio da cronologia do oferecimento dos memoriais, amplamente difundido na imprensa, eu não vou repeti-lo aqui para não cansar ninguém, todo mundo ficou de olho no lance da questão relativa à legitimação dada conferida pelo Supremo Tribunal Federal de o delatado falar por último. Ok, isso se reconheceu, e diga-se de passagem, reconheceu-se o óbvio. A grande questão não é essa. E eu quero começar falando do habeas corpus. Vejo aqui o Fábio Tofik, a Flávia Raal. O habeas corpus, essa é a grande questão. Porque o habeas corpus, assim, ele tutela a liberdade de ir e vir, ok, tutela a liberdade de ir e vir, os estudantes estão nos vendo, mas ele tutela a liberdade de ir e vir também quando ela é indiretamente atingida, isto é, quando se desrespeita o devido processo legal. Não é por acaso que o Código de Processo Penal diz que cabe o habeas corpus quando houver nulidade. E aí é o ponto que eu queria pegar, pegando novamente uma carona naquilo que a Dora falou. Por que o Supremo Tribunal Federal levou tanto tempo para julgar os habeas corpus? Por que o Supremo Tribunal não teve a coragem de ultrapassar a súmula absolutamente artificial e, no meu modo de ver, inconstitucional, que é a súmula 691? E a questão que eu quero trazer, relembrando o episódio da cronologia, da apresentação dos memoriais, falo para os estudantes, evidentemente, no sentido de que o delatado deve falar por último para poder rebater o que os delatores, a acusação dos delatores, o que os delatores disseram. O
que aconteceu nesse caso? O habeas corpus foi impetrado no Tribunal Regional Federal e o relator, monocraticamente, numa penada, não o conheceu, falou que era uma matéria processual. O Fábio Tofiq já viveu esse problema também, falou que era um problema processual, e o habeas não tutela essa questão processual, que ela deve ser vista, examinada no momento próprio, claro, após a condenação, pela via da apelação, etc. e tal. Fomos ao Supremo, fomos ao STJ, ministro Félix Fischer, que me recebeu muito bem, mas a mesma coisa, numa penada, falou: o habeas corpus não cuida disso. E, para coroar essa história, nós tivemos o ministro Fachin, Edson Fachin, que também recusou o trânsito, considerou inidôneo o manejo do habeas corpus. O que eu quero chamar a atenção com isso? Depois a gente virou isso com um agravo regimental, inclusive garantido o direito de sustentação oral. Mas o que eu quero dizer que me parece importante? Há hoje, disseminado nos tribunais superiores, um tipo de ideia segundo a qual há uma espécie de pandemia de habeas corpus, há o uso generalizado, banalizado do habeas corpus, mas esse discurso esconde uma coisa: não se quer permitir ao cidadão, por meio do seu advogado, questionar atos autoritários, que o habeas corpus permite fiscalizar. Então, a primeira coisa que a gente viu na Lava Jato é uma espécie de restrição, de desvirilização, de emasculamento dessa poderosa garantia que é o habeas corpus. Nós ficamos muito tolhidos de discutir questões processuais importantes. E esse é um legado muito importante, a marca da ausência da possibilidade de fiscalização, a postergação do exame de questões processuais que atinam com o devido processo legal foram sistematicamente preteridas. Mas eu quero pegar ainda um gancho numa frase muito importante, num pensamento importante do Lênio Streck. Lênio Streck uma vez participou comigo e outros de um seminário na OAB, ainda na antiga gestão, de triste memória, diga-se de passagem, porque merece aqui o nosso efusivo aplauso, não apenas os conselheiros da OAB, mas de forma especial o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, que tem tido uma condução exemplar, honra e dignifica a advocacia e a OAB na luta pela democracia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: naquele seminário antigo, o Lênio falou uma coisa da qual eu nunca esqueci, que é a seguinte: quando transborda na Baixada, é porque já estava chovendo há muito tempo lá na Serra. É exatamente o que a gente viu acontecer no Brasil. A Dora lembrou a Beacon Hill, que as pessoas falam normalmente Bacon Hill, mas não é Beacon Hill mesmo, que era o nome da operação no Brasil, Dora, não é só nos Estados Unidos, aqui também chamava Beacon Hill. Mas nós chamava, todo mundo falava Beacon Hill, ela falava Bacon Hill, mas isso é uma outra história. Mas Noves Fora é o seguinte: o Sérgio Moro, nessa operação Farol da Colina, e eu defendia 2 doleiros judeus da religião do Fábio, sefaradis. Bom, defendia esses 2, eu sou judeu, pelo amor de Deus, senão vamos falar amanhã, o cara é antissemita. Não sou, ainda não. Bom, tem vários defeitos, mas esse não. Mais um minuto, Toron. Mais um. Oi? O quê? Só mais um minuto. Quanto tempo? Já passou. Só um? Eu nem falei nada ainda. Eu quero falar vamos continuar. Esse Sérgio Moro foi o que compeliu, sob pena de desobediência, esses 2 acusados a oferecer o número das suas contas a pretexto de que a cooperação internacional, há 20 anos atrás, não funcionava. Eu tive que ir com um habeas corpus, que foi julgado por um jovem desembargador chamado Nefe Cordeiro, desembargador federal do TRF da 4ª Região, que falou: olha, espera aí, ninguém pode ser compelido a fazer prova contra si mesmo. Essa é a cara do Moro. O que foi a condução coercitiva do Moro que ele determinou sobre o Lula, que recaiu sobre o presidente Lula? Foram ilegalidades em cima de ilegalidades. E a Dora lembrou, quando eu cheguei no Supremo, ele tinha 3 prisões, o meu cliente, a Dora falou isso. 3, né? Pois eu que defendia um dos empresários
preso, se não me engano, em outubro. Eu vou só concluir por uma ideia. O que ele fez às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal? Ele, Moro, decreta uma nova prisão preventiva, que o próprio Tribunal Regional Federal revogou. O argumento é de que nós teríamos ido procurar o Zé Eduardo Cardoso, meu querido amigo, colega de turma, para ele interferir junto ao Supremo em relação à prisão preventiva do meu cliente e outros empresários. A prisão foi decretada contra todo aquele grupo de empresários. O próprio Tribunal Regional Federal revogou essas prisões. O ponto é o seguinte, ninguém da imprensa publicou isso. Nada que desconstruísse a figura daquele juiz impoluto, imaculado, iluminado, aparecia na imprensa. Só aquilo que o edificava. Eu me lembro, nós fizemos a arguição de suspeição do Herr Moro, Herr Juiz Moro, e eu até liguei para o Mário César Carvalho, que era jornalista da Folha, e falei, olha, eu estou arguindo a suspeição desse cara por isso, isso e isso. Acho que é interessante divulgar. Ele me liga um dia, dois depois, e fala, não, Toron, isso não tem interesse jornalístico. Eu falei, ok, não tem interesse, dane-se, como se diz, né? Para não usar outra expressão. Uma semana depois, quando o Moro havia rejeitado a arguição de suspeição, a Folha publica numa página inteira, deixa eu fazer assim para aparecer a página, inteira, a decisão do Moro das razões pelas quais ele rejeitava. Então, teve um jogo combinado com a imprensa escrita e a televisada, a Rede Globo, foi uma peça fundamental que legitimava tudo isso. E o Supremo, num certo sentido, se viu acuado, não tenham dúvida disso. E quando o Supremo começou a reagir, ele passou a ser apresentado como uma corte vendida. Eu vou parar por aqui. Há outros assuntos importantes, mas eu vou fazer que nem a Dora, que é muito inteligente, e deixou para o segundo bloco. É isso.